Gente, eu quero contar um fato que aconteceu comigo aqui hoje, na hora que eu tava vindo pra casa da minha mãe de Uber. Deixa eu contar pra vocês e vocês aproveita pra deixar a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acham sobre isso. Na hora que a gente tava vindo da minha casa pra casa da minha mãe, a gente passou por um rapazinho que agora ele se tornou menino. Ele tá passando pelo processo de transição, né? Acho que é transição que fala. E aí a gente viu ele passando. Eu não sabia que era um menino, que tá todo mudado mesmo já, com os meninos e tudo mais. Aí minha menina falou que era um menino que fez esse processo de transformação e tal. E aí nós veio conversando sobre isso. Mas o motorista do Uber, ele foi falando assim de uma forma tão preconceituosa, gente. Tão preconceituosa, que assim, eu tenho a minha opinião própria. Só que quando eu comecei a falar com ele sobre o que eu achava e ele começou a falar sobre o que ele achava, eu vi que aquele assunto ali ia gerar discussão, sabe? Porque ele já foi logo colocando a parte dele que ele é evangélico, que ele é um cristão, que ele é um homem correto e que ele achava que essa coisa era coisa demoníaca, que as pessoas, uns falavam que era doença e outros falavam que era coisa de influência, mas ele achava que era coisa demoníaca, que isso era coisa que a pessoa tinha que orar muito e pedir a Deus para poder se libertar daquilo ali, que a pessoa tinha que se abrir verdadeiramente para Deus, para poder sair daquilo ali. E falou sobre o fato das igrejas também, né? Ah, que não vai pra igreja e tal. Aí eu falei assim, mas sabe por que, que muitos não vão pra igreja? Que ele falou assim, que a maioria das pessoas que são homossexuais não frequenta igreja, frequenta os candomblé. Só que só frequenta os candomblé porque na igreja Deus, né? No caso deles lá, Deus não aceitaria ele na igreja. Aí eu falei assim, olha, o que eu entendo é que a maioria dos homossexuais não vão à igreja justamente porque, eu não falo nem a igreja, eu falo as pessoas que frequentam a igreja repudiam as pessoas do homossexualismo. Algumas pessoas das igrejas não permitem, não aceitam, e aí eles acabam não frequentando. E aí ele falou pra mim assim o seguinte, que eles não era eles que não aceitavam, que para o homossexual frequentar a igreja, ele tinha que deixar de ser o homossexual, né? E virar uma pessoa normal. Normal que ele quer dizer é um homem que gosta de homem, não gostar mais de homem e passar a gostar de mulher. Que é por isso que Deus não aceita. Como é que Deus vai aceitar ele lá se ele não mudou verdadeiramente de coração? Ou então, pelo que eu entendi que ele quis dizer, é que se a pessoa não mudar o homossexualismo, ele não tá aceitando Deus no coração dele de verdade. Então Deus não tá com ele porque ele gosta de homem. Olha que coisa mais assim, foi um assunto tão assim que eu fiquei sem palavras, gente. Eu acabei encerrando o assunto pra gente não discutir. Vocês acreditam nisso?